Depois do jogo, principalmente, né, Murilo? Boa tarde. Fala, Andreoli, boa tarde para você, para todos que acompanham o Globo Esporte. Infelizmente, o Santos está na segunda divisão e o pós-jogo ontem foi bastante violento. A cidade inteira de Santos viveu uma madrugada muito diferente do que está acostumada. Relatos de moradores próximos aqui à Vila Belmiro de que nunca tinham visto algo tão assustador quanto viram ontem. O Santos já teve algumas outras eliminações bem ruins também, mas segundo moradores, essa foi de longe a mais violenta. Tivemos ônibus de linhas municipais incendiados, e não foi um ou dois, foram muitos. Ambulâncias também, entre o Canal 1 e o Canal 2 aqui no bairro da Vila Belmiro, também incendiadas, carros particulares, inclusive do atacante Steven Mendonça do Santos. É esse carro que o nosso cinegrafista Dimas Cortes está mostrando agora. Esse é o carro do Mendonça. Familiares trouxeram o Mendonça até aqui perto do vestiário do Santos ontem. Esse é o carro do Mendonça. Isso tudo aconteceu do lado de fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, o primeiro rebaixamento do Santos, quem conta pra gente é o repórter Vitor La Regina. De várias formas, a torcida santista lembrou o que estava em jogo na noite de ontem. A história de 111 anos de um dos clubes mais famosos do futebol mundial. Mas quando a bola rolou contra o Fortaleza, o torcedor percebeu que não há mística que resista a um ano marcado por erros. O Santos era o time com mais possibilidades de escapar do rebaixamento na última rodada, mas elas foram se esgotando. Às 10 da noite, com os gols de Bahia e Vasco, era o Santos que estava caindo. O time que dependia apenas de si, agora dividia olhares com o celular. Foi assim que a Vila Belmiro comemorou o empate do Atlético Mineiro. Já no campo, as coisas não iam bem. Marinho teve toda a liberdade nesse contra-ataque para cumprir a lei do ex. Uma falha absurda de marcação no time do Santos. Bastante xingado pelos santistas, ele respondeu na comemoração. Antes do intervalo, mais um baque. O segundo gol do Bahia. Do tricolor de aço! O Bahia tá saindo do Z4! O que fez com que a luta contra o rebaixamento no segundo tempo ficasse entre Santos e Vasco. Na base do abafa, empurrado pela torcida, o empate santista veio pelo alto com Messias. O Santos empata, o Santos tá vivo! Às 11h03, a notícia que a Vila esperava: o empate do Bragantino. Por 19 minutos, o Santos sobreviveu na Série A. Mas às 11h22, veio o golpe fatal. O Vasco tá saindo do Z4 de novo! Uma hora o doutor me fez assim. Mas eu já sabia que o Vasco estava 2-1. Quando ele me fez assim, eu disse: cara feia, fez assim pra mim. Aí o chefe falou: fez assim pra mim. Eu disse: como assim? Ele falou: 2-1 Vasco. Eu falei: eu já sei. Só a vitória salvaria o peixe. João Paulo se lançou para a área. Mas nos acréscimos, qualquer chance de vitória foi embora quando o goleiro não estava no gol. O Santos está rebaixado para a Série B. Às 11h35, do dia 6 de dezembro de 2023, uma grife do futebol mundial foi ao chão. Não dá nem para dizer que é uma noite para se esquecer. A tristeza que invadiu o coração de cada santista é completamente inédita. Em 2024, pela primeira vez na história, o Santos vai jogar a segunda divisão. A revolta tomou conta da Vila. O time do Fortaleza e a arbitragem correram para os vestiários assim que as primeiras bombas foram lançadas ao gramado. Alguns torcedores invadiram o campo. Mas o estrago foi maior do lado de fora. A depredação tomou conta das ruas. Da arquibancada, bombeiros combatiam o fogo que vinha do lado de fora. 6 carros, 6 ônibus e uma ambulância foram incendiados pelos torcedores. Um dos veículos pertencia a um dos jogadores do elenco, o atacante Mendonça. Os jogadores do Santos demoraram para ir aos vestiários. O único representante do time a dar entrevistas foi o coordenador de futebol Alexandre Galo. Pedir desculpas ao nosso torcedor, nós não esperávamos que isso ia acontecer. Fizemos o que estava dentro do alcance, o possível e o impossível,
para que a gente pudesse pontuar mais e estar numa condição melhor. Um ano depois da morte de Pelé, o camarote onde ficava o rei era mais um retrato da melancolia. A noite mais vexatória dos 111 anos do Santos provou que a história não é imune aos erros do presente. Olha essa imagem, Caio, chocante, fumaça na cidade inteira. Num ano que estava o Brasileirão homenageando o Pelé. Bom, alguém tem culpa. De quem é a culpa desse rebaixamento? Eu acho que do Rueda como presidente, que pode ser um grande empresário, que pode ter um cuidado com a parte financeira, mas não entende de futebol e não se cercou de pessoas para cargos de direção que entendessem de bola. E você não pode isentar os jogadores. É um dos piores Santos que eu já vi na minha vida. E a gente alertava isso no Campeonato Paulista, quando o Santos também flertou com o rebaixamento. Você imaginava uma leva de reforços, que nunca chegou. Evidências, né, Caio? Beirou no Paulista, bobeou nos últimos anos, tava sempre por ali, né? Tava sempre por ali. Sabe a cartilha do rebaixamento? O Santos cumpriu a risca. Confusão com a torcida, jogadores de pouca qualidade e falta de investimento.